Gente, boa noite. É um prazer estar aqui com a gente, né? A Raquel já deu a introdução. Nós vamos tentar, então, fazer uma demonstração das contas da CEMIG Saúde, o que está acontecendo lá dentro. Então, nós vamos falar primeiro, né, da questão interna, né, como estão as contas da CEMIG Saúde. Pode pôr em tela cheia para a gente, e vamos passar lá, né? Então, rapidamente, gente, esse é a primeira tela do balanço, né? A, já partindo já para a primeira parte, né, direto ao ponto, mostrando o resultado deste ano, né, 65 milhões. Então, o balanço da gente mostra, o ano passado, a CEMIG tinha um saldo de 203, ano passado não, 2018, um saldo de 203, apresentou um resultado positivo de 28 milhões, o saldo foi para 212, agora um saldo de 65 milhões, e está, então, com o saldo final, 31 de 12 de 2020, 298 milhões 460 mil. Pode passar. Aqui eu coloquei nessa tela a evolução dos resultados da CEMIG Saúde, né? Então, é só para a gente entender, né? Aqui já está com o resultado corrigido pelo IPCA, para a gente poder comparar um ano com o outro. Só para a gente ter uma noção de como é que funciona, né? A CEMIG Saúde não tem lucro, mas chega ao final do ano, ela pode ter um resultado positivo ou negativo. Então, desde o início, lá, 2010, quando a Forluz passou o plano de saúde, né, para a CEMIG Saúde administrar, ele teve no primeiro ano um resultado negativo, 18 milhões, era esperado, porque também já foi feito, na hora que, logo em 2018, foi feito o acordo para que em 2019 tivesse, então, aquele aumento. Então, esse movimento, né, de um ano, ele lá em cima, e depois ele ir caindo, é o que se espera do plano, porque tem um aumento, um reajuste técnico no ano, nos outros anos apenas, vamos dizer assim, mais ou menos a correção monetária, né? A gente passa mais na frente como é que é a correção dos reajustes do plano, até o momento em que se torna negativo e faz necessário fazer um novo reajuste técnico. Isso ocorreu ali, como vocês estão vendo, 2014 foi negativo, foi feito o reajuste técnico, 2015 subiu de novo. Era mais ou menos esperado que em 2018, 2019, a gente estivesse com resultados negativos e estivesse já discutindo um reajuste técnico, talvez até aprovando já para esse ano um aumento real no plano. Mas aconteceu algo inesperado, né? A gente vê que, de fato, ocorreu aquela descida de uma forma até muito, muito forte, né, de 2017 para 2018, mas 2018 voltou a ter um resultado positivo e 2020 mais positivo ainda, né? O 2020 passou a ser o melhor resultado, corrigido pela inflação que teve na CEMIG. A princesa está participando aqui, só um minutinho, gente. Então vamos lá, Xará. Mas olhar só o resultado, a gente não tem noção do que está acontecendo no plano. Então, eu coloquei aqui o saldo, se vocês forem acompanhando, o saldo de um ano, soma com o resultado, né, que obter, vai ter o saldo final daquele ano. E assim vai, né, a coluna tá. E nessa coluna do meio ali, eu coloquei a margem de solvência. Né? O que é a margem de solvência? É uma reserva, né, vamos dizer assim, né, exigida pela ANS, tá certo? Que, para dizer, é o mínimo que o plano, teoricamente, tem que ter. Né? Essa reserva, a ANS faz esse cálculo baseado nas contraprestações, né? Ou seja, no quanto que se paga, né? Tanto os beneficiários quanto os participantes, e também no custo assistencial. Ela vê lá, faz uma regra, vê o que é maior e faz, então, essa exigência, que é essa margem de solvência. Tá? Eu coloquei aí a margem de solvência integral, não é uma exigência da ANS isso, mas serve para a gente parando. Tá? Então, eu coloquei ali, né, de um lado, o valor histórico e do outro valor, valor corrigido. Por favor, Sara, pode passar aí para a gente também. Né? Aí é só descrevendo a margem de solvência, lógico que eu não vou ler aqui, que é só a regra daqueles valores conforme eu falei. Por favor, Sara, pode passar. Bom, aí eu coloquei no gráfico, então, a evolução do saldo, é aquela em azul, né? A evolução do saldo nosso. Nós estamos vendo que aquela linha vermelha, os resultados. Então, apesar do resultado ter sido negativo em alguns anos, o saldo da CEMIG Saúde ficou sempre positivo. Nós nunca tivemos, na verdade, uma ameaça muito grande de insolvência do plano. O plano sempre teve com valores
bastante acima, vamos dizer assim, do mínimo, né? Aquelas últimas linhas verdes lá, então, né, é a margem de solvência. A gente vai comparando. Esse ano, a Selic Saúde ainda não divulgou nem para a gente qual seria a margem de solvência integral, por isso que não tem ali de 2020, né? Mas é pouca coisa diferente da de 2019. Então, certamente, nós estamos hoje com o saldo do plano, quase 298 milhões, que nós falamos, e ele deve ser 2,5 vezes, pelo menos, a margem de solvência. Então, do ponto de vista financeiro, né, o plano está no seu melhor momento, né, dentro da Selic Saúde. Lembrando que esses valores aí, né, esses gráficos, são corrigidos já pela inflação. Pode passar, já. Bom, aqui nós vamos falar agora aqui do porquê que deu esse valor tão importante esse ano, né? E a gente vê aqui no custo assistencial, né, o que está lá, todos os anos, esse custo aumentando muito, a gente tem ali em 2018 houve um aumento de 10%, né? O aumento vinha 4, 5, estou falando depois de atualizado, né? Um aumento pequeno para 2019, surpreendentemente, né? E um aumento muito, uma redução muito grande desse ano, né? Nós tivemos uma redução de 13% do custo assistencial. Quer dizer, a pandemia, as pessoas deixaram de ir ao médico, né? Na maioria das vezes foi, de certa forma, inesperado, porque não houve, dos nossos beneficiários, ainda bem, um problema muito grande para poder, né, lotar os hospitais, né? Entre nós beneficiários não ocorreu isso, né? Não se verificou, então teve essa redução. Pode passar para a gente? Para entender melhor, essa redução está aí, né? Os eventos, consultas, né? Aí é em valores, tá? Em milhões aí, né? Valores reais. Houve em consulta uma redução de quase 40% de exame, né? 86% em terapia, né? E o valor, valores mais importantes, né? Inclusive de internação, né? A redução também de 8%. Então, as demais despesas ali estão envolvendo principalmente o intercâmbio. Não sei por que ele aumentou tanto. Mas, no final, o resultado, a diferença, né, das despesas assistenciais foi de 48 milhões em relação ao ano passado, né? Então, houve um aumento das despesas, uma redução da despesa, né, em valores reais, e o aumento do plano. Né? Então, com isso, deu 65 milhões. Pode passar lá para a gente, lá, Tirando. Nesse item aí, eu só peguei lá também, mostrando essa redução em números, né, em quantidade, não em valores. Então, acho que não interessa muito, inclusive achei até um pouco, não muito equiparável, né, com o primeiro de valor, não, mas é o número que se apresenta lá, está no plano. Bom, passar lá já. Aqui agora nós estamos discutindo as receitas e as despesas assistenciais. Quando a gente fala receita de conta-prestação, nós estamos falando, então, das mensalidades dos beneficiários, né? Não estamos falando de coparticipação, estamos falando das mensalidades e da mensalidade da CEMIG, né? Como é que foi que evoluiu isso. Né? E a despesa assistencial são despesas gastas com assistência médica, PRAS e PGE. PRAS é o plano nosso quando você vai nos hospitais, vai numa consulta, etc. O PGE é aquele do reembolso, né? Só para a gente saber. Então, a despesa assistencial nossa, a evolução dela, aqui já está tudo corrigido, eu não pus o valor histórico para não encher muita tela, e a gente vê que a receita ela teve um pequeno acréscimo, né, real, né? 370, depois 389, 397 e 408 milhões ficou mais ou menos constante em 2020. As despesas, nós já vimos lá atrás, cresceram muito nos primeiros anos e agora, né, uma redução corrigida, uma redução muito grande, né, de 370 para 320. Então, ali do lado, a gente tem também o saldo, né, que eu coloquei lá, que é aquele que a gente tinha mostrado lá atrás. O saldo nosso foi evoluindo e está agora em 298 milhões, quase 300 milhões. Eu estou colocando isso aqui, principalmente para que a gente também compare o que significa este saldo. Né? A gente fala que está muito bem a Selic Saúde, tem um saldo de 300 milhões, mas a gente nota que o saldo sozinho, ele não paga nem a despesa do ano, nem nesse ano que está o melhor ano. Né? E não foi feito para isso. Né? Na verdade, a Selic Saúde, ela funciona como se fosse uma taxa de condomínio. Né? Ela arrecada dinheiro, beneficiários e patrocinadoras, e gasta esse dinheiro.
ela não tem uma formação de um fundo. O fundo existe só para a exigência da ANS e para que a gente, evidentemente, a Semic Saúde não funcione nunca no vermelho, né, para não tomar nenhum susto, né, um mês para o outro, né, tem que ser uma reserva. Mas essa reserva é a reserva da ANS, aquela margem de solvência, né, que a gente chama de colchão. Mas ele não é como na Forluz. Forluz tem outra maneira, né? A Forluz fez um acúmulo de dinheiro, ela fez de fato uma poupança, né? E dessa poupança ela arrecadou dinheiro para poder pagar os nossos benefícios de forma vitalícia. Então, a Semic Saúde não tem essa lógica, né? A lógica de funcionamento da Semic Saúde é o que entra, sai. Né? Entrou dinheiro para poder pagar e paga as despesas, e assim todo ano seria isso. Né? Então, por isso, este saldo que nós temos ele é importante, mas nem de longe garante o plano vitalício. Tá? Para deixar claro, porque já está no meio das perguntas das pessoas, né? Da preocupação com as medidas anunciadas pela CEMIG hoje. Né? Então, esse cálculo, e os valores a gente está vendo ali, 200, 300 milhões de saldo, não são suficientes para isso. Pode passar, Xará, por favor? Aqui também, eu acho que é uma informação importante. A gente viu lá atrás que a receita estava mais ou menos constante. Fica parecendo que estava tudo certinho. Né? Aqui agora nós estamos vendo o seguinte: quanto que pagou de prestação, né, de mensalidade, beneficiários e as patrocinadoras. Né? O beneficiário lá, então, está ali a evolução, ele está em azul, e o patrocinador está vermelho hoje. Se a gente for olhar, esses valores já estão corrigidos. O valor dos beneficiários, eles cresceram, né, 2016, 2017, e deu um salto muito grande em 2018. Né? 2019, um aumento pequeno, e 2020 ele chegou a ser negativo. Bom, por que acontece, então, do beneficiário pagar menos? Né? Existe uma redução do número de beneficiários, mas eu acho que ela não é importante. Neste caso, a gente tem que lembrar o quê? O beneficiário, o aumento nosso na tabela, ele é feito conforme o reajuste salarial do ano anterior. Não é isso? Em novembro, a CEMIG faz o reajuste, repassa para o plano de janeiro, então o aumento de um ano ele vai refletir no ano seguinte. Então, como a CEMIG, em 2019, ela deu um reajuste abaixo do INPC, né, ou seja, abaixo da inflação, então 2020 arrecadou-se menos com os beneficiários do que 2019. Aquele salto de 2017 para 2018, um salto muito grande, a gente vai poder ver de outras formas ali, mas aquilo ali se deu principalmente pelo aumento na tabela de dependentes especiais. Né? Foi alterado a tabela de dependentes especiais, o pessoal deve estar lembrando disso. Com isso, né, houve esse aumento lá. Então, a partir de 2018, os beneficiários passaram a pagar mais de mensalidade do que as patrocinadoras, né? A CEMIG e as outras patrocinadoras. Então, a CEMIG e as patrocinadoras, você vê que ela está um pouco mais estável, teve uma redução de 2017 para 2018, porque o aumento da CEMIG, a parte da CEMIG, ele é feito, uma parte pelo IGPM, a maior parte IGPM, e a outra parte, ela paga metade da coparticipação do ano anterior. Né? Então, se a gente pagou uma coparticipação de 100 no ano, a CEMIG, no ano seguinte, paga 50. Ela divide isso nos 13 parcelas dela e paga os 50 no ano seguinte. Então, de 2017 para 2018, houve ali uma queda grande por causa da IGPM negativo naquele ano. Né? Então, acabou caindo ali e refletindo isso. Lembrando que aqui os valores são corrigidos. Tá? Pode passar, Xará. Então, esse é o gráfico mais complicado que nós temos, né? Essa linha ali é para poder explicar essa confusão dos aumentos. Né? Os três primeiras linhas ali, aquela linha azul escuro, aquela linha laranja e a linha vermelho, né? Essa vermelho escuro lá, esponino, são os aumentos que interferem na prestação dos beneficiários. Então, eu coloquei lá, beneficiário real. O que quer dizer isso? É quanto que aumentou a arrecadação com os beneficiários. Eu falei, o aumento é conforme mais ou menos o salário, que é INPC. Né? É o que aumenta a tabela. Então, o aumento da tabela do laranja e do vermelho ali, né, do bonino, sei lá como é que chama essa cor, né? Eu chamo de bonino, mas eu sou antigo, então não sei.
estão mais ou menos parecidas. Se a gente for olhar no gráfico, então, o laranja só se distancia, né? Só que o que acontece? O aumento do INPC de um ano, ele reflete no ano seguinte. Né? Então, se você pegar a linhazinha do vermelho escuro para o laranja, você vê que a diferença normalmente acompanha um ano depois. Né? Um ano está alto, aí lá aparece naquele ano o laranja alto. Ele baixa, o laranja baixa no ano seguinte, acompanha mais ou menos. O azul, que é o real do beneficiário, em 2018 deu aquele descolamento, tanto do laranja quanto do INPC, lá do vermelho, lá escuro. Né? Por quê? Por causa do aumento dos dependentes especiais. Então, deu aquela subida enorme ali em 2018 no azul escuro. Os outros dois ali, o amarelo e o azul claro, né? O GPM, e o aumento da patrocinadora. A patrocinadora não tem disso, o aumento que dá para ela, né, reflete diretamente. Pouca diferença fará se for comparado no final do ano o global com o aumento que foi dado individualmente lá. Porque sai muito pouca gente da CEMIG, então eu nem coloquei para não confundir mais o gráfico. Então, da patrocinadora é basicamente o real, né, ou a tabela. Então, nós estamos acompanhando lá o aumento da patrocinadora amarelo e a linhazinha do IGPM, você vê que mais ou menos acompanha com o ano anterior. Né? IGPM em 2016 estava alto, então o amarelo estava alto. Em 2017, baixou o amarelo, o azul claro, baixou o amarelo, subiu depois e assim vai. Então, nós estamos vendo o seguinte: este ano, 2019, o IGPM deu um salto muito grande, né? 23,14%. E, com isso, o aumento da tabela das patrocinadoras vai subir isso, vai subir, vai ficar no meio ali, entre o amarelo, não é isso? Que subiu muito agora, quer dizer, o IGPM do ano passado foi alto, esse ano agora de 2021, o aumento da CEMIG foi grande, será grande, né? Na hora que a gente for analisar o aumento real, né? E o dos beneficiários também já vai ter aquele aumento lá que nós já estamos, né, prevendo ali na tabela. Então, o aumento das patrocinadoras também será alto esse ano. Então, do ponto de vista do futuro que eu digo de um ano, né, o ano que vem, além da gente ter um saldo grande, 298 milhões, a gente tem a perspectiva de arrecadação grande. Né? Não dá para saber como é que vai ser as despesas, né? Porque aí vai depender, de fato, né, da utilização, que ninguém sabe com essa pandemia, né, qual que vai ser a perspectiva para o ano que vem. Ok? Pode passar lá, Xará. Bom, aqui, para falar um pouco sobre as despesas administrativas. Então, nesse caso, eu nem fiz um gráfico, né? Eu acho que ali já dá para a gente perceber claramente uma redução, né, nas colunas mais à direita que já estão corrigidas, né? Uma redução grande na despesa administrativa. É um esforço muito grande que a administração está fazendo para reduzir a despesa administrativa. Né? Isso tem um lado bom, todos nós esperamos, né? Quanto menor a despesa administrativa, melhor para nós beneficiários, melhor para o plano, mas passa a ter uma consequência também no atendimento. Né? Fecharam-se os postos no interior, as pessoas já estão passando a questionar mais, né, o atendimento da CEMIG Saúde, né? Então, a gente também vê essa perspectiva. Né? Mas é o que normalmente as empresas fazem, principalmente a CEMIG tem feito. Né? Pesar muito a mão na despesa administrativa, mas a gente vê que ela hoje está em 32 milhões, a arrecadação, né, torno de quase 400 milhões, então a gente está reduzindo muito essa despesa, e se reduzir tudo, né, se piorar demais o atendimento, também não vai fazer muita diferença para o plano. Então, para a gente questionar, né, até onde vai esse esforço, né, para poder reduzir. Né? Nesse caso da despesa administrativa, tem uma particularidade, eu vou entrar nela aqui agora, né, eu já vou ter a questão do geral do plano, né, das despesas gerais do plano, da participação das patrocinadoras e dos beneficiários. Nós já estamos até encerrando, vamos entrar já nas partes, vamos dizer assim, em 3 detalhes, né, do plano, da prestação desse ano do nosso plano de saúde, que eu acho que são importantes para a gente conhecer. Então, por favor, já, próxima lâmina lá. A gente está falando aqui de 32 milhões, né, de despesa administrativa, mas o contabilizado foi 36 milhões.
né, foi contabilizado ali a provisão pós-emprego da CEMIG Saúde. É a primeira vez que aparece essa provisão no balanço da CEMIG Saúde. Né, tem sido questionado durante os anos, mas a ANS agora, né, já colocou isso de uma forma, de uma regra mais rígida, exigindo que fosse colocado pós-emprego. Então, vamos entender aqui, porque eu acho que já começa a gente a trocar com o que está acontecendo agora na proposta da CEMIG, que eles falaram muito em pós-emprego. Né? Então, primeira coisa, o que é esse pós-emprego? Né? Você pode passar aí para a gente? Está lá apontado lá 3 milhões e 900. Né? Desculpa, mais uma. Depois eu volto nessa tela, Sheila. Pode passar, isso. Depois eu volto lá para a gente esclarecer lá. O que é provisão pós-emprego? Então, a nota explicativa da CEMIG já veio dizendo claro para a gente. Né? É quanto que a CEMIG Saúde precisa de dinheiro para pagar o próprio plano de saúde dos aposentados dela, né? Já são 17 aposentados da CEMIG Saúde, que, como nós aposentados da CEMIG, temos o plano, e a CEMIG Saúde é que paga a parcela das patrocinadoras desses aposentados, como a CEMIG paga para a gente, né? Nos nossos aposentados lá. Então, esse montante de dinheiro é feito um cálculo atuarial, né, de quanto que vai se gastar vitalício, né, para toda a vida de todos os beneficiários, no caso da CEMIG Saúde, dos 17 aposentados, faz então o cálculo atuarial de quanto que vai custar este benefício pago suficiente para pagar vitalício para todas essas pessoas. Lógico que ninguém tem um balão, né, tem uma bola de cristal para poder adivinhar, mas é feito, então, um cálculo atuarial. Então, aqueles 3 milhões 900, 4 milhões, que a CEMIG falou que está reservando do seu balanço, né, 4 milhões, se referem exatamente ao pós-emprego de todos os trabalhadores, 17 trabalhadores da CEMIG para a vida toda. Tá? Esse cálculo, volta agora uma para mim aí, Gerardo. Este cálculo é esse que a CEMIG, né? Esse aí é o balanço da CEMIG. A CEMIG aponta lá, então, o pós-emprego dela, muito mais volumoso, e ela separou direitinho. Da CEMIG Saúde, existe lá naqueles 3 milhões e 900, tanto o plano odontológico, quanto o plano de saúde, quanto o seguro de vida. Ela não tem pós-emprego de Forluz. Né? O pós-emprego da CEMIG de Forluz, parece não, se refere ao plano A hoje. O plano B não tem pós-emprego apontado. O plano A tem naquele débito, mas a mesma coisa. Né? Então, o da CEMIG aqui está em milhões. Então, ela está apontando que para pagar o plano de saúde dos empregados atuais da CEMIG no futuro, e para pagar o de nós aposentados, vitalício, a CEMIG, então, teria que reservar do balanço dela, ou reservou do balanço dela, 3 bilhões e 300. Né? Ano passado, 3 bilhões e 100. Tá? É só para a gente entender o que é que a CEMIG está falando. Esses valores, gente, não é dívida, ela não tem que pagar isso num ano. Esse é um cálculo atuarial que ela vai demorar, né, o que eles falam lá de duration, sempre tem uns termos em inglês, né? É o tempo de duração dessa dívida, ou seja, é uma dívida de longo prazo, porque ela tem que pagar isso durante a vida da gente. Ela não está pagando isso, né? O que ela paga por mês, para o plano de saúde, são aqueles 870, hoje, né, para esse ano, R$ 875 por titular por mês. É o que ela paga de plano de saúde. Agora, ela junta isso para a vida toda, traz para valor presente, seria esses 3 bilhões. Então, na CEMIG, custa 3 bilhões e 300. Na CEMIG Saúde, foi apontado no balanço desse ano, 3 milhões e 900. O pós-emprego da CEMIG Saúde, né, 3 milhões e 900, você pode considerar muito baixo. Né? São 17 aposentados, né, que já tem, é baixo em relação ao que eu estou falando, ao próprio resultado desse ano e ao próprio reserva, né, 298 milhões de reserva, você tem um pós-emprego de 4 milhões, tá? Eu acho que a CEMIG Saúde tem que manter isso, né? Nós vamos defender que ela mantenha o plano dos seus aposentados, do mesmo jeito que nós estamos defendendo que a CEMIG tem que manter o plano nosso, né, nosso direito. Mas vamos lá então, Xará, volta, pode seguir lá. Né? Na próxima lâmina lá. Bom, então, não, é naquela mesmo. Vou voltar. Então, é só para dizer o seguinte, a CEMIG, então, fez esta nota explicativa, né? Só que na nota explicativa, ela falou que só estaria
fazendo o cálculo do pós-emprego para os beneficiários assistidos, ou seja, para os aposentados da CEMIG Saúde, esses 17. Né? E ela falou que estava fazendo isso, né? Ela estava fazendo pós-emprego baseado no regulamento do PSI, mas estava fazendo o cálculo para os beneficiários assistidos baseado no acordo coletivo de trabalho 2020-2021. Né? E a explicação, isso não existia nos anos anteriores, não é porque não existia pós-emprego, é porque não existia o cálculo, e esse cálculo não estava debitado no passivo não circulante da CEMIG. Né? Passivo não circulante é o quê? É um passivo que demora, né, a longo prazo. Passivo circulante ela tem que pagar naquele ano, passivo não circulante é a longo prazo. Então, ela colocou essa nota explicativa. Então, pode passar agora. Aí nós, lá no Conselho Fiscal, registramos a seguinte ressalva no balanço desse ano. Né? Então, está no documento. Isso aqui eu vou ler porque eu acho que é importante para a gente agora. Né? Dizendo o seguinte: há um conflito entre o Acordo Coletivo de Trabalho, ACT 2020-2021, da CEMIG Saúde, e o regulamento do ProSaúde integrado da CEMIG PSI. No item débitos diversos, obrigações pós-emprego do passivo não circulante, detalhada a nota explicativa número 14, foi considerado o cálculo somente os atuais aposentados, em conformidade com o disposto na cláusula 30 do Acordo Coletivo de Trabalho 2020-2021 da CEMIG Saúde. Não foi provisionado o débito relativo aos trabalhadores ativos. No entanto, nos artigos 11, 18 e 19 do regulamento do PSI, é prevista a permanência dos futuros aposentados, como beneficiários patrocinados, seus dependentes e também de aposentadorias por invalidez. Então, nós ressalvamos no balanço de que há um conflito ali. Né? O acordo coletivo está falando uma coisa e o regulamento está falando outra. Então, pode passar, Xará. O acordo coletivo fechado, né, com Sindicec, que é dos securitários, é o sindicato que representa os trabalhadores da CEMIG Saúde, a CEMIG incluiu essa cláusula 30ª no CEMIG, que eu digo, a CEMIG Saúde, né, fez isso lá, falando que eles poderiam, né, e nessa cláusula repete, inclusive, várias vezes ali, desde que os aposentados, futuros aposentados, no caso da CEMIG Saúde, os futuros aposentados poderiam ficar no plano apenas se assumissem seu pagamento integral. Repetiu isso em várias cláusulas lá, para deixar bem claro. Só os futuros aposentados terão que assumir, se aposentarem na CEMIG Saúde, poderão ficar no plano assumindo o pagamento integral. Vamos lá, Xará. Quando nós dissemos, então pode passar, no regulamento do PSI, nós destacamos lá, então, o artigo 11, né, que fala lá, que os beneficiários são beneficiários patrocinados ou autopatrocinados. E os beneficiários patrocinados são quem? Beneficiários assistidos de plano previdenciário da Forluz, pensionista do plano previdenciário da Forluz, aposentado por invalidez. Então, o plano diz que se enquadram nisso. E quem que é beneficiário autopatrocinado? É o que não for patrocinado. Ou seja, o plano está dizendo que as pessoas que tiverem a condição de assistido na Forluz, de pensionista na Forluz ou de aposentadoria por invalidez terão direito a ficar com beneficiário patrocinado no PSI, diferente do que está lá no acordo coletivo. Pode passar. O artigo seguinte, artigo 18, né, fala a mesma coisa, poderá inscrever-se como beneficiário patrocinado. E ele repete lá no item 2. Pode inscrever, seja beneficiário assistido de plano previdenciário da Forluz, seja aposentado por invalidez no inciso 4. Então, definiu lá o que era e diz aqui que pode inscrever-se no plano. No artigo 18, 19, é o seguinte, né? Pode passar, também, Xará, pode passar para mim, por favor? Isso, o artigo 19, desculpa, agora você passou duas vezes, acho que o artigo 19, então, explicita isso mais uma vez, dizendo que a manutenção como beneficiário patrocinado é automática, né? Não podendo a CEMIG Saúde agir de outra forma. Então, nós ficamos agora no primeiro impasse, né? Que vale o que está no acordo coletivo de trabalho, uma vez que o regulamento do plano diz outra coisa, e a CEMIG Saúde assinou, né, como a CEMIG também assinou o termo de adesão a este regulamento,
né? Ela pode agora fazer coisa diferente do que está previsto nesse regulamento. Né? No caso da CEMIG Saúde, eu acho que é mais agravante, porque pode a diretoria da CEMIG Saúde promover um acordo desse, contrariando o regulamento que foi decidido pelo órgão superior, que é o Conselho Deliberativo, né? Eu acho que o Délio pode até depois comentar, né? Esse assunto surgiu agora na apresentação do balanço, nós fizemos a ressalva, e agora vamos ter que discutir, né, com muito mais motivos, inclusive, que a CEMIG já está fazendo também as outras coisas, vamos ter que começar a discutir isso para a gente entender, né, essa questão do pós-emprego e essa questão das empresas do Grupo CEMIG que está querendo, de toda forma, cortar, né, o plano de saúde. Então, vamos lá. Agora eu vou mudar de assunto um pouco, né, é outra nota explicativa sobre contingência. As empresas todas, a CEMIG também faz igual, tem que declarar lá sobre a questão de valores de ações judiciais. Né? E ali a gente vê que as ações cíveis, houve um aumento muito grande, de 7 milhões e 700, né, 7 milhões e 800, para 32 milhões. Né? E isso se deu por quê? Né? Estou chamando a atenção ali, foi feito uma reavaliação, né, das chances de sucesso ou insucesso de uma ação que é aquela ação do Sindielep que questionou o aumento dos dependentes especiais. Essa ação era classificada como improvável, né, ou seja, a Serviço de Saúde nem considerava ela no balanço, ela mudou, né, reclassificou essa ação, e aí a Serviço de Saúde, então, colocou 24 milhões de passivo, né, passivo não circulante, relativo a essa ação. O que é importante nisso, gente, para nós? Né? Primeiro, é o direito, né? Se é questionável se quem tem dependente especial passou, nós vimos lá o aumento que houve, né, na contribuição dos beneficiários, lógico que isso fez um bem financeiro para o plano, mas isso custou caro, evidentemente, para quem tem dependente especial. Né? E nesse caso, o importante é a CEMIG promoveu, a CEMIG Saúde promoveu uma alteração no regulamento, sem acordo coletivo, sem nada, atropelou isso, inclusive foi votado e aprovado pelo Conselho Deliberativo da época, né? Só o Sindielep que se colocou contra. Isso, então, já é um caminho para dizer o seguinte, olha, então parece que mesmo para a CEMIG Saúde, ela já tem que entender que essas alterações que ela está fazendo podem custar mais caro no futuro. Né? Por isso, né, ela já teve aqui agora que colocar 24 milhões, é um valor muito expressivo para a CEMIG Saúde, né, no balanço. Né? Ela teve um resultado de 65, com esses 24 milhões ali, já seriam 90 milhões, né, de resultado. Né? Esse dinheiro não saiu da CEMIG Saúde, está reservado lá. Mas é só para dizer da importância dessa ação. Também outra nota agora, Geraldo, é a nota explicativa é a próxima mesmo. Nota explicativa número 14, que fala das aplicações financeiras. Eu estou aí demonstrando aonde que está investido o dinheiro da CEMIG Saúde, e a gente viu que uma retirada muito grande de um fundo, FIC Pampulha, e passou a vários fundos ali, como estou esclarecendo. Tá? Então, por favor, Geraldo, pode passar. A explicação para isso é que, em junho desse ano, a CEMIG falou, olha, todas as empresas do grupo eram orientadas a aplicar naquele fundo FIC Pampulha. Era um fundo exclusivo da CEMIG, e ela colocava, então, todas as empresas do grupo e falava, apliquem nesse fundo FIC Pampulha. Não sei por que a CEMIG mandou desaplicar do fundo FIC Pampulha, né? E aí, com isso, a CEMIG Saúde teve que assumir, né, vamos dizer assim, porque ela só colocava o dinheiro lá e descansava. O dinheiro rendeu, está rendido aquele dinheiro do Grupo CEMIG. Agora ela teve que assumir, né, teve que fazer, internalizar alguém para poder fazer isso, para poder fazer a aplicação desses investimentos. Ela fez uma política de investimento, que nós também estamos questionando, né, por que essa política não pode ser pública. Né? Até o balanço ela coloca onde é que está o dinheiro, mas ela não manteve sob sigilo, né, essa política de investimento. Estamos questionando, naquele trabalho que nós fizemos na live anterior sobre transparência, questionando inclusive isso. Olha, até a política de investimento da Forluz, que investe bilhões, é aberta, a nossa, que investe o saldo de conta nosso, todo de 300 milhões, fica nesse segredo. Mas
Também perguntei por que a CEMIG mandou tirar o dinheiro do FIC Pampulha. Não temos resposta, a resposta não, ela mandou, em junho ela mandou. Mas o resultado, na última linha lá, é que, na verdade, comparado, porque o FIC Pampulha não acabou, comparado o rendimento que nós tivemos a partir do meio do ano, de agosto para frente, com o que deu o FIC Pampulha, foi benéfico para a CEMIG Saúde ter saído do FIC Pampulha. Tá? Ou seja, conseguiu um investimento, um retorno melhor do que o que seria no FIC Pampulha. Pode passar, Chico. Esse investimento melhor do que seria no FIC Pampulha não foi um bom resultado. Né? A CEMIG Saúde, como toda a política de investimento esse ano, foi muito ruim, então nós tivemos uma redução. Né? Ano passado nós tivemos 11 milhões, tinha menos dinheiro aplicado, esse ano nós tivemos mais dinheiro, mas o retorno financeiro nosso caiu de 11 para 3 milhões. Então nós perdemos ali também 8 milhões, né? Deixamos de ganhar 8 milhões comparado com o ano passado. Tem inflação, tem outras coisas, mas certamente reflexo do ano ruim que o país teve nos investimentos. Né? Ok? O de resultado financeiro é isso. Eu vou passar mais uma aí, Charles. Não volta lá antes dessa. Isso. Então, só para resumir aqui os destaques. Né? Tivemos um resultado de 65 milhões, que foi principalmente pela redução das despesas assistenciais. Tivemos uma dedução de 24 milhões, né? No aumento, previsão da ação do aumento da tabela de dependentes especiais, uma dedução de 4 milhões de pós-emprego, um resultado financeiro 8 milhões abaixo do ano anterior. Terminamos o ano, então, com um saldo de 298 milhões. Se não fosse aquelas deduções ali, a gente teria em torno de 95 milhões, né? O resultado seria 95 milhões. São deduções deste ano, né? Tanto o pós-emprego que nunca tinha sido feito, quanto a dedução da ação. Né? Então, o resultado desse ano foi, de fato, muito expressivo, muito bom para o plano. Ao contrário, né, do que eu ouvi lá, a CEMIG colocou, dizendo que esse ano tinha sido os aumentos, né, da CEMIG Saúde tinham sido muito grandes. Logicamente, eu acho que teve muito o resultado da pandemia, né, e os outros assuntos a gente tem que ver agora. Né?